Amém, queridos e preciosos irmãos? Nós estaremos agora iniciando esse estudo. Jesus, o nosso único libertador. E a base desse estudo está lá em João. Olha só, dizendo ele essas coisas, muitos creram nele. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Uau, que coisa extraordinária. Queridos, desde a queda dos nossos pais primeiros, desde a queda de Adão e Eva, o pecado entrou na humanidade de uma forma terrível, levando o homem a perder totalmente a comunhão com o nosso Abba, ou um termo hebraico, Abba, paizinho. A partir da queda dos nossos primeiros pais, ou dos nossos pais primeiros, nós nos tornamos escravos de 3 carrascos. O primeiro deles, o diabo, inimigo das nossas almas. Segundo, o mundo. E terceiro, a carne. O homem, incapaz de libertar a si mesmo, né, e a religião também, a teologia também, e tampouco as filosofias humanas. Eles não podem levar-nos de volta à intimidade com Abba. Só há um único caminho. E esse caminho é Jesus. Somente Ele é a verdade que pode nos libertar das amarras do pecado, tão intrínseco em nossa natureza humana caída. Somente Ele pode nos livrar das mãos de Satanás, principados e as potestades do inferno. O próprio Jesus afirma isso lá em Lucas capítulo 4, do 14 ao 21. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor, e ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. 16. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou no dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregoar liberdades aos cativos e dar vista aos cegos, e pôr em liberdade todos os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. E, encerrando o livro e tornando-o a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Que coisa extraordinária. Jesus estava falando do cumprimento da profecia lá em Isaías, de que Ele é a verdade que liberta. Então, que eu e você possamos tomar posse dessa verdade, em nosso corpo, nossa alma e o nosso espírito, nessa bendita tricotomia divina criada por Deus na humanidade. Que você possa, e eu também, conservarmos-nos íntegros até o dia de Cristo, pois também está escrito lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versos 22 ao 24. Afastem-se de todo tipo de mal, que o próprio Deus de paz os santifique por completo, que todo espírito, alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é um chamamento do apóstolo Paulo através do Espírito, a fim de que eu e você possamos tornar íntegros, puro, não somente o nosso corpo, mas a nossa alma e o nosso espírito. Tudo em nós aponta para a santidade. Que você possa viver esse padrão de santificação, porque é para isso que Deus nos chamou. Tendo sempre em mente que, se nós falharmos, é lógico que vamos falhar, nós temos um advogado junto ao Pai, que também está escrito lá em 1 João 2:1-2, meus filhinhos, escrevo a vocês essas coisas para que não pequem, e isso é uma condicional. O problema hoje do evangelho, ou do falso evangelho, é que muitos começam a pecar e, de certa forma, declaram que a graça de Deus os alcança de forma que, se eles pecarem ou continuarem pecando, não há nenhum problema, pois a graça os alcança. Isso é uma meia-verdade. A graça sim nos alcança, isso é fato, é por ela que somos salvos, porém não podemos fazer da graça motivo para pecar, o que nós chamamos hoje de hipergraça. Muitos estão brincando com o pecado, achando que por conta da graça eles têm licença para pecar, e isso não é verdade. Por isso o evangelho foi diluído e as igrejas são tão fracas e há tanto pecado no corpo de Cristo. O pecado, ele é um acidente de caminhada, e essa condicional está escrito: se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Ele é a expiação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também
pelo de todo mundo. Então que eu e você possamos compreender que sem Jesus nós não podemos ser libertos. Jesus, Ele é e sempre será o único libertador. Então que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer sobre mim e sobre você o rosto dele, tenha misericórdia de mim e de você, e o Senhor te levante de uma forma poderosa, te restaure e Ele possa te dar a paz. Beijo no teu coração e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.